Você sente que o tempo está sempre correndo e você não consegue dar conta de tudo? Se você está sobrecarregado, sente que você não consegue finalizar todas as tarefas do seu dia, fica comigo porque esse vídeo é para você. Vou te ensinar algumas técnicas e estratégias para otimizar a sua rotina e ter mais tempo para o que realmente importa, para você conseguir aproveitar a sua vida. Olá, eu sou a Jéssica do Gerenciando Negócios e hoje a gente vai falar sobre tempo. Parece que no mundo atual, quanto mais os anos vão passando, mais escasso fica o tempo ou o tempo vai diminuindo. Isso acontece porque a quantidade de coisas que a gente vai colocando no nosso dia a dia ou a quantidade de informações que a gente é bombardeado faz com que a gente tenha essa sensação de que a gente não tem mais tempo para nada. E aí cabe a gente se perguntar: a gente vai entrar nesse modo de deixa a vida me levar ou a gente vai realmente definir quais são as tarefas importantes que a gente vai colocar na nossa rotina, no nosso dia a dia e o que a gente não quer que entre no nosso dia a dia, o que a gente não precisa fazer porque o nosso tempo é precioso. Tenho falado disso lá no meu Instagram, @gerenciando.negócios. Se não me segue, aproveita, eu posto dica todo dia. Bom, chega de papo. Quero te passar 6 dicas práticas de como organizar a sua rotina e otimizar o seu tempo para alocar esse tempo em atividades que realmente importam para você. Seja passar mais tempo com a família, estudar, ler um livro, organizar novos projetos, enfim. E quero te passar também uma dica bônus no final desse vídeo, então fica comigo. A primeira dica é identificar as tarefas importantes. Aqui você vai fazer uma chuva de ideias, ou seja, você vai colocar tudo para o papel. Todas as tarefas, atividades, enfim, tudo que você precisa fazer, coloque no papel e aí a gente vai conseguir dividir essas tarefas em 3 outras listas. Uma lista de urgentes, que são atividades que você precisa fazer hoje ou então com uma urgência maior, que realmente você precisa dar o maior foco. A segunda lista, que é a lista dos importantes, também precisam ser feitas por você, mas podem ser colocadas em outro momento na agenda, seja na mesma semana ou seja no mês, enfim. A terceira lista é delegar. São atividades que também precisam ser feitas, mas que você pode colocar para outra pessoa fazer essa atividade. A gente precisa aprender a priorizar as tarefas da maneira correta e colocar na agenda só o que vale a pena estar lá, só o que realmente vai trazer resultado. É normal que a gente coloque um monte de tarefas, um monte de atividades no nosso dia, achando que dessa forma a gente vai estar sendo mais produtivo. Mas eu gosto da frase de que ser produtivo é diferente de ser ocupado. Quando a gente faz tudo o que vê pela frente, normalmente tem um monte de tarefa ali sem importância que a gente está fazendo, está colocando o nosso tempo e que não vai trazer resultado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nosso tempo é precioso, de novo, repito. A segunda dica é estabelecer metas e prazos. Depois que a gente já tem as tarefas mais importantes selecionadas, a gente precisa entender qual que vai ser o prazo ou qual que vai ser a meta para realmente fazer aquelas atividades e conseguir colocar uma ordem de relevância. Dentre as atividades importantes, por exemplo, qual que é a top 1, a top 2, a top 3 e assim por diante. Dessa forma, a gente consegue colocar uma ordem de execução nas tarefas. Uma dica importante é a gente conseguir dividir tarefas muito grandes e complexas em fatias menores. Quando a gente faz isso, quando a gente divide em fatias, em tarefas menores, a gente consegue colocar prazo para cada uma delas e faz com que a gente fique menos frustrado. Vou dar um exemplo. Se eu tiver que criar uma estratégia de marketing para o meu negócio e colocar lá na minha agenda, no meu caderno, criar uma estratégia de marketing, eu vou olhar para aquela ação como algo extremamente complexo, vai ser como se fosse um monstro ali na minha agenda que eu não vou me sentir motivada para fazer. Eu vou inclusive dar uma empurrada ali com a barriga, porque eu sei que é algo demorado, é algo complexo, eu vou ter que botar muita energia para executar aquela tarefa. Agora, se eu dividir essa tarefa grande, esse monstro, em outras tarefas menores, como fazer brainstorming, entender o que a concorrência está fazendo, entender as novas estratégias de marketing do negócio, enfim, dividir elas e colocar prazos para cada uma delas,
Quando eu executar uma delas, eu vou me sentir muito mais motivada, vai ser como se fosse uma pequena vitória ao longo do caminho, e isso vai fazer com que eu me sinta mais motivada para continuar. E aí, quando a gente for ver, a estratégia vai estar completa, porque a gente foi fazendo as pequenas tarefas ao longo da nossa rotina, ao longo do caminho. Como eu falo, é como se a gente estivesse dividindo o monstro em partes. A terceira dica é eliminar as distrações. Eu sei, é muito difícil. Eu acho que essa talvez seja a mais difícil. Hoje em dia, a gente é bombardeado com informações diferentes, né? Seja por notificações, seja por mensagem de WhatsApp, seja por pop-up, notícias, enfim, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas, quando a gente tem algum tipo de atividade que precisa muito do nosso foco, a gente precisa dar um jeito e até se desafiar para conseguir eliminar essas distrações. Colocar no modo silencioso o celular, colocar no modo foco, ou então avisar o time que a gente vai fazer aquela atividade que precisa do nosso foco para conseguir realmente executar da melhor maneira possível. Outra dica é manter o ambiente organizado e livre de distrações. Já tem pesquisas e estudos que mostram que quando a gente trabalha num ambiente organizado, a gente se torna mais produtivo. É mais fácil a gente se concentrar. Então, antes de você começar a trabalhar, limpa a sua mesa, limpa o seu ambiente de trabalho, organiza o que você vai fazer e aí sim comece a execução. E se você trabalha em um ambiente compartilhado e vai precisar fazer alguma atividade que demanda bastante energia, coloca o fone de ouvido ou até mesmo avisa os seus colegas que você vai estar focando naquilo naquele momento. E para empresários e líderes em que chega demanda a todo momento, você precisa deixar claro para o seu time que você não pode ser interrompido naquele momento. E não tem problema você falar isso. Eu já liderei equipes grandes de mais de 50 pessoas e isso é algo comum de acontecer. Mas você precisa se perguntar, se você for só ficar apagando incêndios, será que você vai conseguir construir algo diferente, construir uma estratégia, um planejamento? Focar nisso vai te trazer mais resultados para um médio e longo prazo. A quarta dica é utilizar ferramentas de gestão que você pode aplicar no seu dia a dia. Uma das ferramentas é o método Pomodoro, que consiste em você trabalhar em blocos de tempo. Esse método, ele vem de estudos que falam que a gente não consegue ficar focado por mais de 50 minutos. É o tempo máximo que a gente consegue manter a nossa concentração em algo. O método Pomodoro normalmente vem setado para você trabalhar por 25 minutos e fazer 5 minutos de pausa, mas você consegue editar de acordo com o que você achar melhor para o seu dia a dia. Você consegue acessar esse timer do Pomodoro em diversos sites. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um que eu gosto. Uma outra ferramenta é a GTD, ou Getting Things Done. Essa ferramenta, ela consiste numa ideia em que você precisa esvaziar sua mente, colocar realmente tudo no papel, para conseguir priorizar da maneira correta. A ideia é que você consiga controlar essas obrigações, essas preocupações que estão na sua cabeça. Existe inclusive um livro que fala sobre isso, que é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Me conta aqui nos comentários se tem mais alguma ferramenta de gestão que vocês usam na rotina, eu quero saber. A quinta dica é aprender a delegar tarefas. Essa é uma habilidade essencial para conseguir otimizar o seu tempo, principalmente em ambientes empresariais. Quando você é um líder ou um empresário, você precisa confiar no seu time para delegar certas tarefas que não precisam ser feitas exclusivamente por você. Dessa forma, você consegue dar um voto de confiança para o seu time, para quem trabalha com você. E isso ajuda a aumentar a produtividade de todo mundo. E aí, quero chamar a atenção para um ponto. Delegar é diferente que delargar. Por quê? Quando você delega uma atividade, você precisa garantir que aquela pessoa que você está dando aquela atividade, ela sabe fazer, ela tem o conhecimento, ou ela já foi treinada, ou até mesmo tem o recurso para fazer aquela atividade. Se a pessoa não tiver o recurso para fazer aquilo, a ação vai ficar parada. Então, tome cuidado com isso. Quando você delegar, você precisa dar todas as ferramentas e recursos para que aquela atividade seja realmente realizada.
A última dica antes da dica bônus é organizar a agenda. É importante definir horários específicos para certas atividades na sua agenda e também determinar quanto tempo você vai demorar para fazer tais atividades. Uma boa prática é agrupar tarefas por grupos, ou seja, vai ser o momento de responder e-mail, o momento de responder mensagem ou o momento para dar feedback para os funcionários. Dessa forma, você evita interrupções e consegue ficar mais concentrado naquele tipo de atividade. É interessante também você colocar na sua agenda os horários de pausa e descanso. Coloca o horário de almoço, o horário da leitura, algum tempo que você vai ficar em trânsito. É importante alocar isso para que você não fique frustrado. E também, quando você coloca na sua agenda um momento de descanso, significa que você está no controle, que você está priorizando isso dentro da sua rotina. E agora a dica bônus, que é comece pelo mais difícil. Existe uma expressão do norte-americano Mark Twain que é comer o sapo. Ele basicamente fala que se o seu trabalho é comer o sapo, o melhor é que você faça isso logo de manhã cedo. E se o seu trabalho é comer 2 sapos, você deve começar a comer o mais grande primeiro. Um sapo corresponde àquela sua maior tarefa, que provavelmente vai ser a tarefa que mais vai te trazer resultado, mas que você normalmente deixa para depois. Por isso, se a primeira coisa do dia que você fizer for comer esse sapo, você fica com uma sensação de dever cumprido. E isso faz com que você fique mais satisfeito, né? Com aquela sensação de, ai, que bom, já fiz o que eu deveria ter feito. E aí, gostou das dicas? Eu costumo dizer que tempo não sobra, você cria. Não cria no sentido de ter mais horas durante o dia, mas você que tem o poder de decisão do que você vai fazer ou não com esse tempo. Se gostou do conteúdo, curta esse vídeo e se inscreva no canal. E compartilhe também com aquele seu amigo que está precisando comer o sapo. No próximo vídeo eu vou te explicar sobre ChatGPT aplicado para negócios. Tá imperdível, então ativa o sininho para não perder. Até mais!